Olá, amigos. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que dá o que falar, que dá pano para manga, que traz muitas discussões, né? Até chacotas, né? Assunto que de um lado chama o outro de seita, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão. Vou falar aqui com você de uma maneira bem simples mesmo, né? Falar aqui sobre a guarda do sábado e a guarda do domingo. Mas o que eu quero dizer para você, que eu acredito que você não deve ter pensado sobre isso, eu procurei aí no YouTube e não encontrei nenhum vídeo a esse respeito. Ou você guarda o sábado, ou você não guarda dia nenhum. Não, mas como assim? Os guardadores do domingo? Não existe guardador do domingo. Como que não? Os evangélicos, tem tantos pastores renomados aí que apontam o domingo como a guarda, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Não, ninguém guarda o domingo. Ou se guarda o sábado, que é o quarto mandamento, não é uma fábula caduca, né? Não é um mandamento arcaico, né? Não é religiosidade, né? É mandamento, é o quarto mandamento. E lá diz assim ainda, ó, lembra-te. Deus deixou um lembrete. Por que ele disse lembra-te? Por que ele não fala assim, ei, lembra-te de não pecar, de não mentir, de não roubar, de não cobiçar? Por que não fala lembra-te? Lembra-te de adorar a Deus sobre todas as coisas. Lembra-te de não fazer imagens de escultura. Por que ele não fala lembra-te nesses dias? Ele fala só lembra-te no quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque é um mandamento esquecido. Mas não que não esteja em vigor. Ele é um mandamento esquecido. Por isso Deus deixou esse lembrete. Lembra-te. Porque está esquecido. Está esquecido pelo homem. Se você buscar aí na história da igreja, você vai ver que o mandamento foi mudado, que foi tirado o quarto mandamento, que o último mandamento foi dividido em dois para poder completar os 10 mandamentos. Nós que somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos a plena convicção e ciência de que não é pela guarda dos mandamentos que nós somos salvos. Não, a Igreja Adventista não é salvo porque não come carne de porco, é saúde. Não é salvo porque guarda os 10 mandamentos. Não, Adilson, não, nós não somos salvos por isso, de jeito nenhum. Nós somos salvos inteiramente pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Estávamos perdidos se fosse pela guarda do mandamento. Então, por que guardar os mandamentos? Os mandamentos, a guarda dos mandamentos de Deus é o resultado da salvação em Cristo Jesus pela graça. É honra a Deus, é prestarmos culto a Deus, é obediência. Os 10 mandamentos não é uma prisão. Os 10 mandamentos, na verdade, é uma cerca de proteção. Nós precisamos entender isso. Tá, mas por que você falou então que ninguém guarda domingo? Ou se guarda o sábado ou não se guarda dia nenhum? Por quê? A grande questão é, os guardadores do sábado, segundo o próprio mandamento, nós não trabalhamos no sábado, nós não compramos no sábado, nós não vendemos no sábado. Então vocês não fazem nada no sábado? É proibido? Não é proibido, nós temos o livre-arbítrio, é uma decisão, assim como o amor. Amar não é um sentimento, mas é uma decisão. Então nós decidimos amar a Cristo em resposta do que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas os cristãos evangélicos que guardam domingo não guardam, ninguém guarda domingo. Ninguém guarda domingo, se defende a guarda do domingo, mas ninguém guarda domingo. Porque o que se faz diferente no domingo do que os outros dias da semana? Nada. Vamos ser sinceros. Se compra, se vende, se trabalha e faz todas as demais coisas que nos outros dias da semana se faz. A guarda do sábado é diferente. Mas Jesus curou, claro, nós não ficamos sem fazer nada no sábado.
O sábado é o dia para isso mesmo. Jesus deixou o exemplo para nós trabalharmos ainda com mais intensidade na sua obra, totalmente desprendido das coisas que nos envolvem durante toda a semana. No sábado nós visitamos, nós distribuímos literatura, nós temos um tempo maior de comunhão com a família, um tempo mais intenso de comunhão com Deus, como um celular que se descarrega, né? Conforme você vai usando o celular, a bateria vai descarregando, e nós chegamos no sábado, nós recarregamos novamente. Nós temos esse tempo mais intenso com Deus, para podermos termos estrutura espiritual para enfrentar os outros dias da semana. Então o vídeo é isso mesmo, é totalmente simples. Ou se guarda o sábado, ou não se guarda dia nenhum. Nós vamos para a igreja na quarta, no domingo, nós vamos no sábado. Tem denominação que vai na terça, que vai na quinta. Cultuar a Deus, nós cultuamos todos os dias. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. A verdadeira adoração não é como nós cantamos, mas como nós vivemos. O mais perfeito louvor é uma vida em santidade ao Senhor. O que é a santidade? É separada para Deus. Então, Deus deixou escrito um dia separado, e não é o primeiro nem o segundo, é o sétimo dia. Ou você guarda o sábado, ou existe os guardadores do sábado, ou existe os que não guardam o mandamento de Deus. É simples. Existem vídeos aí com argumentos aí profundos, e vai na palavra de Deus. O mandamento de Deus é esse. São 10 mandamentos, não é caduco, como eu já disse. Ele está em vigor, não para a nossa salvação, mas como modelo que Cristo nos deixou. Adilson, mas não foi dado 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo para ti mesmo? Claro. Os 4 primeiros mandamentos você vai observar que é amor a Deus, e os 6 últimos é amor ao próximo. Se você cumprir isso, você cumpre todos. Mas a Bíblia também diz lá por Tiago que se nós tropeçarmos em um só ponto do mandamento, nós tropeçamos em todos. Então nós não podemos guardar 9 mandamentos. Nós precisamos guardar os 10 mandamentos, que é proteção para as nossas vidas. Veja só o que diz em Apocalipse, se eu não estou enganado, capítulo 14, verso 12, que a perseverança dos santos está na guarda dos mandamentos e a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. O dia do retorno de Cristo está muito próximo, muito próximo. Inclusive, se fala da demora, né? Muitos a julgam demorada, mas não demora. Esses dias eu estava estudando na igreja, e uma irmã diz assim: a volta de Jesus demora só uma vida. Como assim? Para Abraão, Isaac, Jacó, para os profetas, né? Para os apóstolos, é só uma vida. A morte para nós que somos cristãos não é morte, é sono, é descanso. Então, se alguém morreu há 2, 3 mil anos atrás, ele está descansando, e quando a gente está descansando, a gente não tem ciência, não existe obra depois da morte. Quando acorda, é com o soar das trombetas. Se eu morrer hoje, Jesus voltar amanhã, foi só o tempo da minha vida. Se daqui 50 anos alguém morrer, foi só o tempo de uma vida. Entenda isso, amado. Entenda isso. Busque entender pela palavra de Deus. Dobre o joelho, ore antes de ler a Bíblia. É o único livro que o autor está presente junto conosco. Literatura é boa. Tem pessoas muito cultas e com poder de convencimento muito grande. Se nós sentarmos com alguém que defende o domingo, nós certamente seremos convencidos. Se nós sentarmos com um guardador do sábado, no qual eu sou um, você será convencido. Mas nós somos convencidos verdadeiramente quando nós estamos lendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela, ela é revelada aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Nós precisamos buscar, nós estamos caminhando para o final dos tempos, e nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e não pelo que nós ouvimos. Muitos chamam a igreja adventista de seita,
O que é seita na verdade? Seita é um princípio que tem raiz em alguma coisa, então é a única seita que é aceita. É presunção isso? Não, amados. É a palavra de Deus que é pura, que é viva e que é eficaz. Pense sobre isso. Ou você guarda o sábado, ou você não guarda domingo. Ou, aliás, ou você guarda o sábado, ou você não guarda dia nenhum. Ninguém guarda o domingo. Medite sobre isso. Ninguém guarda o domingo. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê graça, sabedoria e discernimento para compreender isso. Não é religiosidade. Não é religiosidade. Eu conto com você. Estou aberto aí para que você me procure, faça pergunta, né? Você aí que vai bater em mim aí porque estou falando que ninguém guarda o domingo, pode me bater, mas ninguém guarda o domingo. Ou se guarda o sábado, ou se guarda dia nenhum. Deus abençoe.